Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olhe Tóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica Olhe Tóquio 2020 Favoritos para Tóquio, retornando para comentar a natação masculina, estilo livre, distância de 400 metros, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e indicando os atletas favoritos candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. A prova de 400 metros nado livre na natação masculina ingressou no programa olímpico já em 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres, e anteriormente, em 1896, houve uma disputa na distância de 500 metros, as distâncias eram variáveis, mas existiam semelhantes a essa distância de 400 metros. Os Estados Unidos são os maiores campeões, conquistaram 9 vezes a medalha de ouro na prova, a última vez, porém, foi em 1984, com George DiCarlo. E a Austrália, os Estados Unidos possuem 9 de ouro e a Austrália possui 6 medalhas de ouro, tendo conquistado o título olímpico no Rio de Janeiro com o Mac Horton. O Campeonato Mundial de 2017 teve uma vitória tranquila do chinês, o Sun Yang, que havia sido medalhista de prata nos Jogos do Rio de Janeiro e campeão olímpico em 2012. O Mac Horton, que foi o campeão no Rio de Janeiro, ficou com a medalha de prata. E o Gabriele Detti, que foi medalhista de bronze no Rio de Janeiro, também conquistou a medalha de bronze neste Mundial. O Taiwan Park, quarto colocado, foi o campeão olímpico em 2008, lá nos Jogos de Beijing, conquistou aí a quarta colocação e foi seguido pelo austríaco Al Buck, o James Guy, do Reino Unido, Zane Groth, dos Estados Unidos, e o David McKeown, da Austrália. A Austrália com 2 representantes, o continente da Oceania, 2 representantes da Ásia, a Europa com 4 representantes, 3 representantes da Europa e um representante do continente americano. No ranking mundial, o resultado do Sun Yang também garantiu a posição do ranking mundial. Entretanto, o italiano, o Detti, ficou na segunda colocação, à frente do Mac Horton, que ficou com o 3º lugar no ranking mundial. O austríaco, o Felix Albuquerque, conquistou a 4ª colocação. O Taiwan Park, da Coreia do Sul, ficou em 5º lugar. Foi seguido pelo Zane Groth, dos Estados Unidos, James Guy, do Reino Unido, David McKeown, da Austrália, Mikhailo Romanchuk, da Ucrânia, e na 10ª colocação o russo Alexander Krasnik. Um total de 5 nadadores do continente europeu, 2 da Oceania, 2 da Ásia e 1 do continente americano, o Zane Groth. Em 2018, ocorreram várias disputas continentais, Jogos Asiáticos, Campeonato Europeu, Campeonato Pan-Pacífico, e o grande resultado da temporada foi a vitória do Sun Yang com 3:42.92, foi o líder do ranking mundial de 2018, à frente do Mac Horton com 3:43.76, o campeão olímpico de 2016, e o Jack McLaughlin, da Austrália, com 3:44.20, ficou na 3ª colocação. O Mikhailo Romanchuk, da Ucrânia, evoluiu, chegando à 4ª colocação no ranking. O Zane Groth, 5º, junto com James Guy, do Reino Unido. O Krasnik, da Rússia, o Alexander Krasnik, em 7º lugar. O Ilia Winnington, da Austrália, na 8ª colocação. E os italianos, o Domenico Acerenza e o Gregorio Paltrinieri, especialista nos 1.500 metros, ficaram respectivamente em 9º e 10º lugares. Um total de 5 representantes da Europa, 3 da Oceania, 3 australianos, e também um da Ásia, o chinês, e um norte-americano pelo continente americano, o Zane Groth. Em 2019, o Campeonato Mundial teve a vitória de novo aí do Sun Yang com a boa marca de 3:42.44, à frente novamente do Mac Horton, da Austrália, e o Gabriele Detti, da Itália, ficou com a medalha de bronze. O Danas Rapsis, da Lituânia, apareceu com tudo aí em 4º lugar, um atleta mais forte ainda na distância de 200 metros, mas também podendo evoluir muito nos 400 metros. Outro italiano, Marco De Tullio, em 5º lugar. Outro australiano, Jack McLaughlin, na 6ª colocação. E outro chinês, o Xin Jieji, em 7º lugar. E o norte-americano, Zane Groth, novamente, o solitário representante do continente europeu numa final de mundial. O continente asiático teve a presença de 2 competidores, a Oceania com 2, a América com 1 e a Europa com 3 representantes. Uma disputa bem variada entre os continentes,
né, uma certa universalidade em termos de grandes resultados nessa prova de 400 metros. No ranking mundial, a liderança do Sun Yang, seguido do Mike Horton e do Det, o lituano Rapsis na quarta colocação, seguido pelos australianos McLaughlin e o Winnington, lógico, né, agora com 3 australianos, porque no mundial só podem 2 por país. Então tivemos 3 australianos entre os 6 melhores do mundo na distância em 2019 no ranking mundial. O italiano Marco De Tullio na 7ª colocação, Krasniqi da Rússia, Alexander Krasniqi em 8º, Florian Wellbrook da Alemanha, especialista em 1.500 metros, na 9ª colocação, e o Xinjie Ji da China na 10ª colocação, fechando essa classificação dos atletas. Curioso notar que do 6º lugar ao 10º lugar, os atletas foram separados por menos de 1 segundo de diferença. O continente europeu teve 5 representantes, a Oceania com 3, e o continente asiático com 2, com os 2 chineses. Nenhum representante do continente americano entre os 10 primeiros do ranking mundial. Em 2020, o ranking mundial, o ano foi afetado pela Covid, ocorreram poucas competições, mas ainda assim o italiano Gabriele Detti conseguiu um grande resultado, 3:43,73, liderou o ranking mundial à frente do australiano Elia Winnington, e o Sun Yang da China ficou na 3ª colocação com 3:44,07. O Jack McLaughlin da Austrália foi o 4º colocado, seguido pelo Marco De Tullio da Itália, o Felix Albuquerque da Áustria, o Danas Rapsis da Lituânia, e depois o italiano Cerenza, o alemão Wellbrook e o Xinjie Ji da China fecharam a lista dos 10 primeiros colocados desse ranking mundial de 2020. E agora, em 2021, seguindo o ranking mundial até 22 de abril desse ano, Felix Albuquerque da Áustria lidera com 3:44,51, à frente do Gabriele Detti da Itália e do Marco De Tullio, também da Itália. O Elia Winnington da Austrália, também com um bom resultado, seguido do Martin Maliutin da Rússia, e esses outros competidores, o Bert do Reino Unido, Egorov da Rússia, Neil da Austrália, Nakajima do Japão e Tom Dean do Reino Unido, não possuem marcas assim expressivas que poderiam ser consideradas, levadas em conta para a conquista de uma medalha olímpica. O resumo geral dessa prova de 400 metros, a vitória do Mac Horton com 3:41,55 nos Jogos Olímpicos de 2016, derrotando por 13 centésimos apenas o chinês o Sun Yang, e o Gabriele Detti da Itália, ficando com a medalha de bronze, quase 2 segundos atrás dos medalhistas de ouro e de prata, mas garantindo um pódio para a Itália. Curiosamente, esses 3 nadadores foram os que ficaram no pódio nos campeonatos mundiais de 2017 e 2019, com o Sun Yang ficando com as medalhas de ouro, o Mac Horton com as medalhas de prata e o Gabriele Detti com as medalhas de bronze. No ranking mundial, o chinês Sun Yang liderou nos anos de 2017, 2018 e 2019, e no atípico ano de 2020 ficou em 3º lugar, e o Mac Horton também aparecendo com grande destaque, 2 vezes em 2º lugar, 2018 e 2019, e uma 3ª colocação em 2017. O italiano Gabriele Detti liderou em 2020 e conseguiu também o 3º lugar em 2019 e um 2º lugar em 2017. Todas essas ocasiões com tempos na casa de 3 minutos e 43 segundos. Então, esses atletas, o Horton, o Detti e o Sun Yang, são realmente as estrelas, né, os atletas dominantes na prova. Embora o australiano Jack McLaughlin e o Elia Winnington também estejam em franca evolução e poderão também entrar na briga por pódio. O líder aí do ranking desse ciclo, né, é o Sun Yang com 3:41,38, uma marca superior até a conquistada pelo Mac Horton, né, nos Jogos Olímpicos de 2016. Nas grandes competições, né, geralmente competições continentais, fora o Campeonato Mundial, os Jogos Asiáticos, a vitória do Sun Yang com 3:42,92, uma marca forte, uma marca que garante pódio olímpico, ficando à frente do chinês Ehara e do Kosuke Hagino. No Pan-Pacífico também, os australianos dominando, com Jack McLaughlin e o Mac Horton à frente do Usain Bolt dos Estados Unidos, com tempos na casa de 3:44. No Campeonato Europeu, a vitória do Mikhail Romanchuk, da Ucrânia, com 3:45, à frente do Christiansen, da Noruega, e do Mühlleitner, da Alemanha.
E nos Jogos Pan-Americanos, um resultado fraco do Andrew Abruzzo, dos Estados Unidos, batendo Fernando Scheffer do Brasil, com Luiz Altamir Melo também com a medalha de bronze, mais um brasileiro. O ranking mundial do ciclo, né, vamos dizer assim, o ranking mundial do ciclo olímpico 2017 e 2020, né, 2021 ainda não entrando na lista, a liderança do Sun Yang com 3:41:38, um resultado fantástico obtido no Mundial, né, de 2017. A segunda posição com o Mac Horton da Austrália, 3:43:17, e o Gabriele Detti da Itália com 3:43:23, ficando na terceira posição. Também muito próximo do Danas Rapsis da Lituânia, com 3:43:36, né, todos eles na casa dos 3:43, e o australiano Elia Winnington fechando o grupo dos nadadores da casa dos 3:43 com 3:43:90. O Felix Aubach com 3:44:19, evoluindo, o austríaco. O Jack McLaughlin também aí com 3:44:20, outra marca forte, os australianos disputando 2 vagas na equipe australiana, uma briga maravilhosa, realmente os atletas que chegarão aos Jogos chegarão em condição de disputar medalha. Taekwon Park, da Coreia do Sul, com 3:44:38, Zane Groth e James Guy, todos abaixo de 3:45, fecharam a lista dos melhores do ranking, dos 10 principais atletas do ranking do ciclo olímpico 2017-2020. Os favoritos, candidatíssimos à medalha de ouro, Sun Yang da China e o Mac Horton da Austrália. Sun Yang bicampeão mundial, Mac Horton campeão olímpico. Lutando por pódio, Gabriele Detti da Itália, medalhista nos 2 mundiais do ciclo olímpico e também nos Jogos Olímpicos. O Danas Rapsis da Lituânia, que ficou próximo do pódio no Mundial de 2019. O Marco De Tullio da Itália, os australianos, o Jack McLaughlin e o Elia Winnington, que estão evoluindo muito na prova, e o austríaco Felix Aubach, são aí os candidatos ao pódio. Na condição de zebra aparece o russo Krasnik, o alemão Velbruck, Xin Jieji da China, Zane Groth dos Estados Unidos, James Guy do Reino Unido, o Romanchuk da Ucrânia, a Cerenza da Itália, né, disputando com De Tullio e Detti uma vaga na equipe, Mekion da Austrália, Malyutin Yegorov da Rússia, Bird do Reino Unido, Nakajima do Japão e o Dean também do Reino Unido. Lembrando que o Tom Dean e o Duncan Scott do Reino Unido são os atuais líderes da distância de 200 metros na atual temporada, com marcas na casa de 1:44. Aqui o top 5, os 2 grandes astros da prova, o Sun Yang. Sun Yang teve um problema no exame antidoping, os agentes não se identificaram e ele acabou pegando um martelo e destruindo as amostras que foram coletadas. Então sofreu uma suspensão, é um atleta polêmico, sempre se envolvendo em confusões, principalmente por causa do seu comportamento, e por enquanto tem uma licença para competir no campeonato chinês. Vamos aguardar o que será decidido em relação à sua participação ou não nos Jogos Olímpicos. O Sun Yang foi campeão olímpico em 2012 nessa distância, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, e no ciclo olímpico de 2017 a 2019 conquistou os 2 títulos mundiais, 2017 e 2019, e liderou os rankings mundiais de 2017, 2018 e 2019. E no atípico ano de 2020 ficou em 3º lugar no ranking mundial. Seu maior adversário, o australiano Mac Horton, que o surpreendeu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Horton foi campeão olímpico em 2016, conquistou medalhas de prata nos mundiais de 2017 e 2019, foi 3º colocado no ranking mundial em 2017 e ficou em 2º lugar em 2018 e 2019, atrás também do Sun Yang. Então os 2 atletas são os dominantes nessa prova. Mas o italiano Gabriele Detti, bronze olímpico em 2016 e nos mundiais de 2017 e 2019, 3º colocado no ranking mundial em 2019 e 2º em 2017, e líder do ranking mundial em 2020, tenta entrar na briga aí, contra o australiano e o chinês, mas precisa de resultados abaixo de 3 minutos e 43 para conseguir, né, pelo menos na casa de 3:41, para poder realmente brigar com o Mac Horton e o chinês Sun Yang. O lituano Danas Rapsis, que vem evoluindo na prova, 4º no Mundial em 2019, ficou a poucos centésimos da medalha de bronze, 4º no ranking mundial, e 2020, no atípico ano de 2020, ficou na 7ª colocação no ranking mundial. E o australiano Jack McLaughlin, 3º no ranking mundial em 2018, 6º
no Campeonato Mundial, em 2019 quinto no ranking mundial, e em 2020 ficou na quarta colocação no ranking mundial. É um atleta que pode evoluir muito na prova e também brigar por medalha. Bem, são esses os atletas da distância dos 400 metros nado livre, né? Um favoritismo, Horton, Sumyang e o Det. E vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, e os blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio no Facebook, com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado, até um próximo